Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, meus irmãos do canal Amor Ágape, adorando a Deus, né? É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós estudarmos as Escrituras, darmos uma meditada, né? E nesta ocasião, nesta oportunidade, tá calor aqui, eu queria que você me acompanhasse com a sua Bíblia, né? E abrisse lá em Gálatas 4, versículo 21, tá? Gálatas 4, versículo 21. Eu estou sem a Bíblia aqui, mas eu conheço a história de cabeça. É uma história simples, uma história que todos conhecem, todos já leram, né? Passa em filmes, constantemente pregado nas igrejas, né? Só que de outra forma. Então eu queria que você meditasse comigo um pouquinho agora para a gente entender o que Paulo está falando aos Gálatas no capítulo 4, versículo 21. Lá Paulo usa a história de Abraão, né? Que Abraão teve duas esposas, correto? Uma era Sara, que era a esposa verdadeira, a esposa que ele era casado, que tinha compromisso, e outra era Agar, que era sua escrava, correto? Tá dando para entender direitinho? Até agora eu estou indo bem? Então, duas esposas, uma era escrava, outra era esposa verdadeira, esposa de coração, né? Então tá. O que acontece com Abraão? Abraão tem um filho da escrava. Filho este que foi colocado o nome de Ismael. E teve um filho com Sara, a sua esposa. Correto? Sua companheira. Certo? E aí Paulo usa esse fato. Aí se vocês forem ler as escrituras, vocês vão ver que Ismael perseguiu Isaac, aquela história toda, né? E vocês vão ver que na verdade o herdeiro de Abraão verdadeiro era Isaac, tudo isso, né? Porque Isaac era o filho que ele teve com a esposa dele. É normal que seja o principal herdeiro, né? É normal que seja o herdeiro de todas as coisas. Então Paulo ele diz, ele afirma que este fato que aconteceu com Abraão são sombras, é uma prefiguração, é uma alegoria do que iria acontecer com o Criador, né? E ele explica que o Velho Testamento, a Velha Aliança, é representado por Agar, a escrava, né? Que simboliza a Jerusalém terrena, aquela Jerusalém, Israel, o povo hebreu, o povo judeu, né? Então ele diz, olha, o filho da escrava são os filhos do Velho Testamento, são os filhos da Jerusalém terrena, são os filhos lá de Israel. E eles já nascem escravos, porque a mãe deles é escrava, né? E ele usa o fato de a Jerusalém terrena dar mais filhos do que a Jerusalém celestial. Ele usa o fato de Agar ter a possibilidade de ter mais filhos, né? Se vocês olharem os homens das Escrituras, todos eles tinham duas mulheres, 3 mulheres, e geralmente as mulheres que eram casadas com eles ou eram estéreis, ou eram velhas demais para ter filhos, né? Havia sempre o problema que a mulher verdadeira não podia dar muitos filhos para o marido. Aconteceu com Ana, aconteceu com Sara, aconteceu com outras. Então Paulo explica que isso são sombras, são alegorias, são uma prefiguração
das duas alianças que o Criador faria. E que a velha aliança, o Velho Testamento, né, e todos aqueles povos que viveram naquela época lá em Israel são filhos de Agar, são filhos da escrava e consequentemente são escravos com ela. E ele diz que a nova aliança, né, conseguida pelo nosso Salvador no madeiro, ele compara a Jerusalém celestial e ele diz que é uma prefiguração da esposa verdadeira, esposa fiel. Ou seja, é sombra de Sara. Então ele diz assim, olha, quem nasceu na época do Velho Testamento, ou quem segue os rituais e pratica as coisas do Velho Testamento, são escravos, juntamente com a Jerusalém terrena, juntamente com o povo de Israel. Então, quem pratica aquelas coisas, aqueles rituais lá, né? Quem segue todos aqueles rituais religiosos, quem segue o judaísmo, achando que está seguindo o Salvador, eles são escravos, não são livres, são escravos, porque são filhos da escrava. Mas os filhos da Jerusalém celestial, eles são nascidos do Espírito. Tá? Ele diz que quem é filho da Jerusalém terrena é nascido da carne. Mas quem nasce da Jerusalém celestial, quem nasce da promessa, ou seja, quem vive e pratica as coisas da nova aliança, são livres e são filhos verdadeiros do Pai e são herdeiros das coisas do Pai. E ele diz que também que é normal que os que são nascidos da carne, da Jerusalém terrena, é normal que aqueles que são nascidos da religião venham a perseguir os verdadeiros herdeiros. E ele diz que no passado foi assim, na época dele ainda era, e no futuro viria a ser também. Está dando para entender mais ou menos? Tem os nascidos da escrava, nascidos de Agar, nascidos da religião, nascidos da Jerusalém terrena, que são os religiosos, que até hoje praticam os rituais religiosos que o povo de Israel praticava. E tem os nascidos da Jerusalém celestial, são nascidos da promessa, são nascidos da verdadeira esposa do Criador, né? E esses que são nascidos da verdadeira esposa, da Jerusalém celestial, esses são livres e esses são herdeiros do Criador, vão herdar a vida eterna e, consequentemente, tendem a ser perseguidos pelos Ismaéis, pelos que são nascidos da religião. Está dando para entender? O Criador fez duas alianças. Uma dessas alianças, a aliança passada do Velho Testamento, que foi feita com o povo de Israel, é comparado, é uma prefiguração da Jerusalém terrena. É uma prefiguração dos filhos da escrava, que tende a nascer escravos. E tem os filhos que são nascidos na nova aliança, que são os filhos da promessa, que são nascidos do Espírito. Esses que vivem na nova aliança, que são nascidos do Espírito, que são os filhos da promessa, esses são os filhos verdadeiros, porque nasceram da mulher verdadeira, do Criador, da esposa verdadeira, a Jerusalém celestial. Então a tendência é que os que são nascidos da escrava venham a perseguir aqueles que são nascidos da mulher verdadeira, da Jerusalém celestial. Entendeu? É normal que eles não os persigam. Eles são da carne, eles querem ver tudo físicos, eles fazem rituais religiosos, eles têm os templos como casa do Criador, eles dão dízimo em dinheiro, eles cantam
louvores, fazer cultos litúrgicos. Eles são carnais, são nascidos da carne, eles são nascidos da escrava, são nascidos do Velho Testamento. Mas aqueles que são nascidos na Nova Aliança, aqueles que são nascidos no Espírito, que são filhos da Jerusalém Celestial, estes são livres, esses são os filhos da promessa, esses herdarão as coisas que são do Pai. Por quê? Porque eles são filhos da verdadeira. E é normal que a escrava dê mais filhos do que a esposa. Sempre foi assim. Sempre as escravas deram mais filhos para os homens do que a mulher verdadeira. Normalmente a mulher verdadeira ela é estéril, tinha que pedir muito ao Criador para dar um filho para ela, ou ela era velha como Sara. É por isso que a religião gera mais adeptos, gera mais seguidores, gera mais filhos. A Jerusalém terrena, ela dá mais filhos do que a Jerusalém celestial. Os nascidos do Espírito são poucos. É uma dificuldade danada, é uma luta para nascer um. Tem que haver guerra, tem que haver morte, tem que haver discussão, entendeu? Então tudo que acontecia no passado, no Velho Testamento, são sombras do que aconteceu hoje. Nós estamos vendo aí a escrava, a religião, a Jerusalém terrena, dá filhos e mais filhos. A maioria da população hoje é filho da Jerusalém terrena, a maioria da população hoje é religiosa, enquanto os nascidos do Espírito, aqueles que são filhos da promessa, né, que são filhos da mulher verdadeira, que é a Jerusalém celestial, são poucos. Enquanto a terrena dá 10, 20, a Jerusalém celestial nasce umzinho, 2. Tá dando para entender mais ou menos? Vou resumir de novo, tá? Abraão teve 2 esposas, uma escrava, Sara, uma esposa verdadeira, esposa do coração, esposa querida dele, que era Sara. Eu errei, tá? A escrava é Agar. Então ele teve 2 esposas, Agar, a escrava, e Sara, a esposa verdadeira, que é a esposa do coração, esposa que ele amava. E ele teve 2 filhos, Ismael, filho da escrava, e Isaac, filho da promessa, que o Criador tinha feito uma promessa a Abraão. Pois bem, da escrava nasce escravo, da livre nasce livre e, consequentemente, é herdeiro do pai. Então, Paulo usa este fato, estes acontecimentos, para explicar que o Criador também teria 2 esposas. A terrena, a Jerusalém terrena, que é representada por Agar, que é representada pelo Velho Testamento, né? Que são os religiosos, que praticam rituais, que tentam agradar o Pai praticando obras da carne. E teria outra esposa, a Jerusalém celestial, a sua esposa querida, a sua esposa amada, tá? Que geraria os filhos da promessa, que geraria os verdadeiros filhos, os verdadeiros herdeiros, os filhos queridos que iam herdar as coisas do Pai. Então ele explica também que o fato dos filhos da carne de perseguir os que são filhos espirituais aconteceria no passado, no presente e no futuro, né? Aí ele diz que os herdeiros são os espirituais, que são filhos da verdadeira. E aí ele usa o fato da escrava dar mais filhos do que a esposa verdadeira, a esposa do coração. Tá dando para entender, gente? Quem nasceu no Velho Testamento nasceu escravo. Eles tinham que praticar aqueles rituais religiosos. Tinha que ir ao templo, tinha que ter um sacerdote para eles, tinha que sacrificar animais, né? Tinha que dar dízimo, uma série de coisas. Chegou a ter 613 preceitos para seguirem. Já os filhos da Nova Aliança, que são os filhos da promessa, que são os filhos nascidos do Espírito, eles são livres. Eles não precisam de leis cercando eles. Eles não precisam de ninguém dizendo para eles, faça isso, faça aquilo, faça isso. Não, porque eles são os filhos queridos, são os filhos espirituais, são os filhos amados,
E eles não precisam de ninguém tomar conta deles, porque eles amam o seu Criador e eles praticam as coisas que agradam ao Criador sem o uso de força, sem o uso de leis, sem o uso de uma babá ou de alguém dizendo faz isso, faz aquilo, você não pode isso. Não, na Nova Aliança não tem isso, porque os filhos nascidos do Espírito são livres. São livres, gente. Eles obedecem ao Criador por amor, porque eles são os filhos queridos. Eles não precisam de um conjunto de leis, de dogma. Eles não precisam de 613 preceitos. Eles não precisam de um sacerdote tomando conta deles, porque eles sabem o que tem que fazer para agradar o Pai. E aí Paulo diz que é normal que os nascidos da carne persigam os que são nascidos do Espírito, porque quem nasceu na carne, quem nasceu na velha aliança, quem pratica as coisas da velha aliança, quem ainda segue a religião, eles não são herdeiros. Os herdeiros são nascidos do Espírito. Esses são os verdadeiros filhos. Deu para entender, gente? Então só resta você decidir. Você quer ser o verdadeiro filho, nascido do Espírito, que é vindo da Jerusalém Celestial, ou você quer ser filho da escrava? Você quer ser filho da religião, que precisa de todos aqueles mandamentos, todos aqueles dogmas? Ou você quer ser filho da livre, que não precisa de leis, não precisa de câmeras, não precisa de ninguém te vigiando, porque você pratica as coisas que agradam ao Pai, porque você o ama, porque você é o filho verdadeiro dele, você é o herdeiro da promessa, você é aquele que vai herdar tudo dele. Então você o ama de verdade, você não precisa de ninguém tomando conta de você, e você é livre. Quem ama e respeita o Pai, quem segue o Salvador, não precisa de leis, porque a lei está no coração deles. Entendeu? Não precisa de uma cerca te guardando, te protegendo, ou evitando que você roube, que você faça algo de errado. Entendeu? Os filhos da escrava não, eles precisam de um lugar para escultuar ao Pai, eles precisam de um sacerdote para tomar conta deles, eles precisam de leis, precisam de dogmas, precisam de mandamentos, porque se não tiver isso, eles se perdem, entendeu? Por isso que você vê, eu entrei para a igreja, eu parei de fumar, eu entrei para a igreja, eu parei de beber, entrei para a igreja, eu parei de roubar. Você não precisa de igreja para fazer essas coisas. Você precisa só reconhecer que o seu Criador não quer que você faça essas coisas. Então, quando você não tem a capacidade de reconhecer que você não deve praticar isso para não desagradar ao seu Pai, aí você vai lá e se mete debaixo de um monte de leis, né? Ao invés de você se tornar livre, como eles dizem, eu sou livre. Nada, são escravos, eles são prisioneiros. Que eles precisam ir para um lugar para cultuar o Criador, precisam respeitar leis, dogmas, mandamentos, precisam de um homem para ficar tomando conta deles. Enquanto os livres, os nascidos do Espírito, os herdeiros verdadeiros, não precisam dessas coisas. Amém? Espero ter sido útil. É difícil explicar isso. Um abraço a todos.